Que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor esteja sobre todos nós. Amém? Amém. Efésios 2, de 1 a 10. Vamos fazer a leitura alternada. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Meus irmãos, é com alegria que nós nos encontramos nessa manhã. Quero registrar também nosso abraço da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Ilhéus. Nós estamos ali naquela amada igreja fazendo o trabalho do Senhor. Não esqueça de orar por nós, para que Deus continue operando poderosamente. Mas quando nós abrimos o livro de Efésios, nós estamos entrando, como dizem os teólogos, no santo dos santos dos escritos de Paulo. Aqui no capítulo 1, ele nos ensina de forma clara, objetiva, absolutamente soberana, mostrando, revelando e afirmando que Deus o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus o Filho nos redimiu e nos comprou com o precioso sangue. E Deus, o Espírito Santo, nos converte. E ele usa duas figuras para ilustrar a ação do Espírito Santo: o selo e o penhor. Porque salvação é obra da Trindade Santa. Lá em Romanos ele diz: aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. E aí, meus irmãos, Deus o Pai chamou, como diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, nos escolheu. Deus, o Espírito Santo, nos chamou, através de um cântico, de um testemunho, através de um versículo, através de uma mensagem. Deus nos chamou através da ação poderosa, da graça irresistível do Espírito Santo. E Deus, o Filho, nos justificou com o seu precioso sangue. Nós estamos lavados, regenerados. Nós hoje somos filhos de Deus, pelos méritos vicários do Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, nós temos a depravação total do homem e a maravilhosa graça de Deus. Temos a maldade do homem e Deus, na sua infinita misericórdia. Nós temos o homem perdido e Deus buscando o perdido
através do seu amor incondicional. Nós vemos o homem morto e Deus, através da sua graça, operando vida por meio da fé. E o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 descrevendo, revelando a situação do homem, quando o evangelho nos alcançou. Mas, irmãos, antes de falar da graça, antes de falar da boa notícia, do evangelho, que é a boa nova de salvação, Paulo fala da má notícia. E é importante nós entendermos isso. Só existe a boa notícia porque antes existe a má notícia. A notícia de que seu exame trouxe um diagnóstico favorável. Você foi ao médico e aquele tumor é benigno, não maligno. É uma boa notícia. Mas o intervalo entre fazer o exame até chegar diante do médico, você fica numa ansiedade, você fica numa situação completamente desesperada, sem saber o que vai acontecer, até que o médico abre o exame e lhe dá a boa notícia. E aí você então glorifica o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu hoje. Eu estava falando com o presbítero Paulinho, e ele estava falando justamente da boa notícia, daquilo que Deus fez e que tem feito na sua vida. E eu disse: você é um milagre de Deus. Mas na verdade não só ele, todos nós somos um milagre de Deus. Nós estamos aqui por causa da boa notícia. Senhor Jesus Cristo, através da sua graça, através da sua vinda, o Senhor Jesus Cristo, através da sua encarnação, Ele nos trouxe a boa notícia. Mas, meus amados irmãos, observe que o Evangelho é a verdade. Ele não ilude o homem, não massageia o nosso ego. O Evangelho não engana o homem. O Evangelho traz a mensagem real, mostrando, revelando ao homem o seu estado sem Cristo. E Paulo começa categoricamente, absolutamente, trazendo a verdade de Deus. E ele então apresenta o estado do homem sem Cristo. Do versículo 1 ao versículo 3 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos diz aqui algumas verdades do homem sem Cristo. Primeira coisa que ele nos ensina é que o homem está morto. E ele já começa dizendo: e ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Pode falar, gente. Delitos e pecados. A Bíblia usa essa palavra para descrever o estado espiritual da humanidade. Espiritualmente, o homem está morto. E o morto não tem vontade. E o morto não tem escolha. E o morto não reclama. Perfume o morto, embeleze o morto, coloque um melhor terno no morto, ou não coloque nada, e ele não vai reclamar, porque ele está morto. E aí, meus irmãos, essa é a condição espiritual do homem, absolutamente morto. Desde o Éden, a palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, meus amados irmãos, perceba que Adão pecou, e o salário do pecado é a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O homem sem Deus é semelhante ao vale de ossos secos. Ali não havia vida, ali não havia esperança, ali reinava a morte. O homem sem Cristo
ele não precisa de restauração, ele precisa de ressurreição. É preciso entender que o homem sem Cristo não basta apenas uma reforma, é preciso nascer de novo. Cheio de pessoas mortas é o cenário desse mundo, com mais de 8 bilhões de pessoas. Embora estejam vivas fisicamente, elas estão desprovidas de vida espiritual. Embora estejam em plena atividade mental, estão completamente mortas espiritualmente. O homem está morto. É isso que a palavra de Deus nos afirma. Esse é o estado do homem diante de Deus. Ele não sente Deus, não quer Deus, não procura Deus, e ainda que Deus apareça, ele não vai crer. Ainda que Deus toque, ele não vai sentir. Ainda que Deus fale, ele não vai ouvir, porque ele está morto. Antes, ele precisa receber vida, ele precisa reagir, ele precisa crer e se arrepender, ele precisa de ressurreição, ele precisa do novo nascimento, e isso só acontece pela obra do Espírito Santo. Só Ele pode nos dar vida. A exemplo dos 2 malfeitores na cruz. Aqueles 2 malfeitores representam toda a humanidade. De um lado estava um que olhou para Jesus e o desprezou, e zombou, e escarneceu de Jesus. Do outro lado estava aquele malfeitor que olhou para Jesus e tomou um susto, porque ele viu diante dele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da vida. E ele então disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Foi que houve? Por que um pensou diferente do outro? Porque o Espírito de Deus lhe abriu os olhos, porque o Espírito Santo lhe deu vida naquela cruz, e ele contemplou o Senhor do universo, ele contemplou o Senhor Criador de todas as coisas, ele contemplou o Salvador, o Alfa e o Ômega, o Autor e o Consumador da nossa fé. Por isso ele declarou, por isso ele alcançou vida, pela graça do Senhor Jesus. Mas, amados, em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai mostrar que o homem não está apenas morto, mas que o homem é escravo. E ele traz aqui 3 inimigos que nós temos que enfrentar. Primeiro inimigo é a carne, a nossa natureza caída, aquilo que nos puxa, nos arrasta para aquilo que é errado, aquilo que você tem dentro de você, que clama para pecar. E o apóstolo Paulo, ele mesmo declara: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque as coisas boas que eu quero fazer, não faço, as más que eu aborreço, essas faço. É o impulso natural da sua própria natureza pecaminosa, caída. Por isso que Davi diz no Salmo 51: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, consciência de pecado. O teólogo diz que se o pior pecador que você conhece não é você mesmo, você precisa se conhecer. E João Calvino diz: tudo de bom que há em mim é Ele, tudo de ruim sou eu mesmo.
O nosso grande inimigo é a carne, porque ela dorme conosco, ela vive conosco. O eu sou eu. E a gente não deixa. A gente vai vivendo, e a carne precisa estar sempre crucificada. É uma luta constante, que está lá em Gálatas, no capítulo 5. Eu lembro, há muitos anos atrás, nós estávamos numa reunião de executiva do presbitério, e eu, o pastor Edson, discutindo um determinado assunto de um colega, e naquela conversa, naquele diálogo ali, mostrando os lados diferentes da coisa, o pastor Nivaldo Felipe estava conosco. Ele fazia parte da executiva, e ele disse: olha, eu pensei que quando eu ficasse velho, eu ia ficar santa. Ele disse: mas eu continuo o mesmo homem, precisando todo dia crucificar o homem, porque a carne, ela é um inimigo feroz, ela só quer as coisas erradas, e a gente precisa combatê-la pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro inimigo, a carne. O segundo inimigo que nós temos é o mundo. O mundo é esse sistema que está aí buscando você, atraindo você, propondo para você formas, meios, alternativas de pecar contra Deus. O mundo é o sistema que pressiona cada pessoa para se conformar com os seus valores, com as suas ideologias, filosofias. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo João, ele nos diz que quem ama o mundo não pode amar a Deus. E Tiago diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Esse é um outro inimigo poderoso que tem afastado muitos cristãos, que tem levado muitos de nós a viver a dicotomia na vida. Amamos a Deus, mas amamos o mundo. E o Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Mas o terceiro inimigo que ele fala aí é o príncipe da potestade do ar, é Satanás. Esse usa tanto a carne como o mundo para levar você por caminhos errantes, para longe de Deus, para pecar contra Deus. Ele quer destruir a comunhão do homem com Deus, enganar o homem, como enganou a Eva, e como tem enganado a muitos hoje, com as suas ideologias, filosofias, humanistas, materialistas, evolucionistas, dualistas. Ele não dorme, ele não tira férias, ele veio para matar, roubar e destruir. E o homem sem Cristo, ele é escravo da carne, do mundo e do diabo. Mas ele diz mais, irmãos. Ele diz aí no final do versículo 2 que nós somos filhos da desobediência. Nós somos filhos do primeiro casal desobediente, Adão e Eva. E por geração ordinária, nós herdamos a mesma natureza pecaminosa depois do pecado. Significa que todos que vieram de Adão e Eva até esse momento, nós somos por natureza inclinados à desobediência. E mais, ele aprofunda um pouquinho mais, e no final do versículo 3, e ele diz: e éramos por natureza filhos da ira. Irmãos, ele chama filhos da desobediência, mas agora filhos da ira. E o que significa isso? Se você é filho da desobediência, você também é filho da ira. Significa que você está debaixo da ira de Deus. Quando você veio a esse mundo, você já nasceu morto. Nós já nascemos mortos.
em nossas ofensas e pecados. Você já nasceu filho da desobediência, filho da ira. A ira de Deus está sobre a humanidade, e por essa razão, a ira de Deus será derramada sobre os homens no juízo final. O homem é pecador, o homem está condenado, debaixo da ira de Deus. E o que é preciso fazer para ir ao inferno? Eu vi, alguns dias atrás, um dos cantores brasileiros dizendo que não quer ir para o céu não, o céu é muito chato, ele prefere o inferno. E o que é preciso fazer para ir ao inferno? Nada, é só continuar no caminho, porque não há como escapar da ira de Deus, não há como fugir daquele grande e terrível dia. Por isso que o escritor aos Hebreus nos faz uma pergunta e diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E meus amados irmãos, esse texto aqui, ele não fala apenas das más notícias, não, aliás, esse texto aqui é sobre a boa notícia, e a boa notícia começa aí no versículo 4, ele começa dizendo: mas Deus. Essa conjunção adversativa mostra que Deus fez alguma coisa. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele se compadeceu de nós. Irmãos, nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Ela se renovou sobre nós. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós estamos aqui porque Deus foi misericordioso para conosco. Por isso podemos cantar como cantou o salmista e dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Oh, meu amado irmão, esse texto aqui nos fala da misericórdia de Deus. E eu achei interessante que o pastor Augusto Nicodemos, ele usa uma ilustração para descrever a misericórdia de Deus. E ele fala do tempo que ele tinha barba preta ainda, não é? Começou estudando e estava dirigindo uma congregação lá em Gamileira, numa usina, pregando lá para aquele pessoal, os trabalhadores lá daquela usina. E ele disse que estava lá num apartamentozinho, tinha lá uma estante onde ele colocou os livros, a comida, ficava ali no tempo de férias, trabalhando naquele lugar. E que à noite ele começou a escutar aqueles ruídos. E ele disse: mas rapaz, quando foi pela manhã que ele olhou, era um rato. O arroz, algumas coisas estavam estragadas. E aí ele foi e comprou uma ratoeira. E aí ele colocou à noite, a ratoeira disparou, ele foi lá, nem sinal do rato. Diz que na outra noite o rato começou a roer os livros dele. Aí ele disse: não, agora é pessoal, agora não tem jeito. Mas não tinha jeito dele pegar o rato. E aí ele conversando com o pessoal lá do local, o pessoal disse: não, pastor, essa ratoeira aí você não vai pegar nunca. Isso aí é uma catita, é aquele ratinho bem pequenininho. O senhor tem que comprar uma ratoeira que seja adequada para ele. E aí ele comprou, colocou o queijo lá, e ele disse: olha, eu fiz tanto plano, eu ia cortar a cabeça do rato, eu ia rasgar, puxar, quebrar, arrancar as pernas dele, eu ia estraçalhar o rato. E aí colocou, e quando foi na madrugada ele escutou, a ratoeira disparou, e aí ele acendeu a luz, e pegou o rato pela patinha, a última, já estava fugindo. Aí ele disse que o rato olhou para ele com um olhar tão triste,
E ele disse: irmãos, acredite, eu soltei o rato. E ele disse: é isso que é misericórdia. Ele merecia a condenação, ele merecia a morte, mas eu não tive força eu tive misericórdia dele e o libertei. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. E veja aqui o que Deus faz conosco, rapidamente. Primeiro, versículo 4 nos diz que Deus nos amou. Deus é amor. E a palavra de Deus nos diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus na relação com os pecadores transforma-se em graça e misericórdia. Eu não merecia, mas Deus foi gracioso para conosco. Deus foi misericordioso. O seu grande amor nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Nós estamos aqui por causa da graça do Senhor. Amém? Segundo, Deus nos ressuscitou. Versículo 5. Ele diz que Deus tirou-nos da sepultura espiritual. Deus nos ressuscitou por meio do poder do Espírito Santo. Quando nós confessamos a Jesus, passamos da morte para a vida, e vida em abundância, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Hoje nós louvamos, exaltamos e bendizemos o santo nome de Jesus. E esse sentimento de gratidão por tão grande salvação, por tão grande obra que Ele fez por nós. Mas em terceiro lugar, versículo 6, diz que Ele nos exaltou. Nós saímos das sepulturas, fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque estamos unidos a Cristo. Somos exaltados a Ele. Hoje nós não somos mais escravos, somos livres. Hoje não somos mais forasteiros, somos herdeiros. Hoje nós não somos mais estranhos, somos filhos do Rei, pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, essa foi a tão grande obra de salvação. Mas para finalizar, para concluir, o apóstolo Paulo diz que tudo isso foi pela graça. E ele diz: pela graça sois por meio, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, irmãos, no tempo dos pais da igreja, surgiu um cidadão, um teólogo chamado Pelágio, e ele pregava, ele ensinava que o homem está como Adão antes da queda, que o homem ele é livre, ele escolhe, o homem é quem decide se ele quer pecar ou não, se ele quer aceitar a Cristo ou não. E aí surgiu um outro teólogo, Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, e ele vai mostrar que a salvação é exclusivamente pela graça. E irmãos, o homem não escolhe Deus, é Deus quem escolhe o homem. O homem não é salvo pelos seus méritos, o homem é salvo pela graça, e somente pela graça, a maravilhosa graça de Jesus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só a graça, diz Paulo, só a graça era um dos pilares dos reformadores, porque se a salvação dependesse de você e de mim, nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como o trapo de imundícia diante do Senhor. O Deus que me salva é o Deus que me segura, senão eu pereço. O Deus que me salva é o Deus que me salva pela graça, a esperança da salvação. Mas louvado seja Deus pela sua infinita graça. É só a graça. A graça
é um dom imerecido. Eu mereço o juízo e Deus me dá misericórdia. Eu mereço a condenação e Deus me dá justificação. Eu mereço o inferno e Deus me leva para o céu. E isso é graça, só a graça. Por isso, meu irmão, eu convido você nessa manhã a louvar a Deus com mais intensidade, sinceridade de coração, por causa da sua maravilhosa graça. Ela nos alcançou, nós não merecíamos, mas o Senhor foi maravilhoso para conosco, e é por isso que nós estamos aqui. E a gente pode dizer, como disse o salmista, quando ele abre a sua boca e diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama. Nós estávamos na lama, e Ele firmou os nossos pés sobre a rocha, que é Jesus, e pôs nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.